Boa noite. No programa desta terça-feira, a gente entrevista e analisa a política do Vale do Açu com Túlio César, professor que traz informações e estatísticas relevantes no processo eleitoral daquela região. E mais, presidente da Assembleia Legislativa faz convocação para Isaac da Casca assumir mandato de deputado estadual. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM, incluindo Açu, Itajá, a região ali do Vale do Açu, porque você que está nos ouvindo aí, está nos acompanhando ali daquela região, fique bastante atento ao nosso programa de hoje. O professor Túlio César vai trazer informações relevantes com relação ao processo eleitoral, números, estatísticas e, claro, aquela curiosidade que você sempre fica atento, né, quando a gente traz aqui no nosso cenário político TCM. Um abraço para o Lucílio Filho, direto lá da Rádio Princesa, que fez a super indicação aqui do professor Túlio para a nossa entrevista de hoje. Você pode participar do nosso programa através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. Nós temos o nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e o WhatsApp 98802-8941. Antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, a nossa entrevista com o professor Túlio, a gente vai falar sobre a pesquisa que foi divulgada ontem. A TCM divulgou nessa segunda-feira o resultado de mais uma pesquisa feita com a parceria TS2, pesquisa de Itajá, que traz uma radiografia lá do momento eleitoral daquele município. Acompanhe. A pesquisa entrevistou 555 eleitores na cidade entre os dias 5 a 7 de setembro e possui margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e possui registro no TSE com o protocolo RN-07191/2024, sendo realizada pela TS2 Pesquisas. Na pesquisa espontânea, onde os entrevistados não são apresentados a uma lista de candidatos, Joãozinho, do Progressistas, lidera com 43,1%, com Preguinho, do União Brasil, logo atrás, com 40,9%. Dentro da margem de erro, os candidatos estão tecnicamente empatados. Não sabem ou não responderam registraram 13,5%, branco, nulo ou nenhum, 2%, e outros nomes citados na pesquisa somaram 0,5%. Na pesquisa estimulada, onde os entrevistados são apresentados a uma lista de candidatos, Joãozinho registra preferência de 46,7% dos entrevistados, enquanto Preguinho soma 43,2%. Dentro da margem de erro, os candidatos estão tecnicamente empatados. Não sabem ou não responderam são 6,3% e branco, nulo e nenhum são 3,8%. Na pesquisa de rejeição, onde os entrevistados falam sobre quais candidatos eles não votariam, Preguinho é preterido por 36,6% dos entrevistados, enquanto Joãozinho é rejeitado por 34,2%. 23,1% votariam em qualquer um, enquanto 3,4% não votariam em nenhum. Não sabem ou não responderam são 2,7%. A próxima pesquisa divulgada pelo programa TCM Pesquisa será do município de Upanema, na próxima segunda-feira, 16 de setembro. Eleições TCM 2024, a credibilidade da informação. Está aí, portanto, o resultado lá da pesquisa de Itajá. Os detalhes deste levantamento você pode conferir agora mesmo acessando tcmnoticia.com.br. Você pode também rever o programa TCM Pesquisa de ontem, está lá no YouTube, inclusive foi recorde de audiência lá com a audiência de Itajá. Estava todo mundo atento, todo mundo aguardando esta pesquisa. Vamos já iniciar aqui a nossa conversa com o professor Túlio César, professor de Educação Física, mais um apaixonado por estatística. Podemos começar desta forma. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Político, professor. Boa noite, Vonúvio. Boa noite aos seus telespectadores do Cenário Político e desde já agradecer o convite e poder contribuir de alguma forma com a política do Vale do Açu. Hoje à noite, em especial, vamos tratar do município do Itajá. Como é que o senhor iniciou essa sua
esse hobby de acompanhar a política de uma outra forma, trazendo nomes, datas, números, para a gente entender aqui, na verdade, como é que o senhor chega até hoje aqui, o cenário político. Principalmente sendo um professor de educação física, né? Na verdade, os números sempre me fascinaram e desde 1992 nós fazemos parte da equipe de esportes da Rádio Princesa do Vale. Trabalhei durante 30 anos apresentando programas esportivos na Rádio Princesa, a convite do amigo e irmão Lucílio Filho. E em 92 nós já começamos a trabalhar a apuração que na época acontecia no ambiente da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, em Açu, e naquela oportunidade era a 29ª zona e reunia a eleição de Porto do Mangue, Carnaubais, Açu, Itajá e Panguaçu. Nós passávamos, Vonúbio, uma semana apurando esses votos, né, já que era através de cédula, papéis, e que nós chamávamos de escrutinadores. Eram formadas várias mesas, aproximadamente com 8 pessoas, e Lucílio distribuía os repórteres, aproveitava toda a equipe da Rádio Princesa na época, para que fosse dar essa cobertura, porque era um momento ímpar e todo mundo parava. Você, onde andava, eram os rádios ligados, acompanhando essa apuração que durava aproximadamente uma semana. Isso o ano de 1992, que por coincidência foi o ano que o município do Itajá foi desmembrado do município de Panguaçu, passou, recebeu sua emancipação política no dia 26 de junho de 1992 e a partir daí passou a ser o município de Itajá, coincidentemente nesse período que eu comecei a me envolver com os números. Mas foi mesmo a partir de 2000 que eu me aprofundei, porque eu, como muitos, ficava assim atento, eram 9 vagas. São os 9 mais votados, né? Lá em Itajá são 9 vagas, em Açu são 15, aqui são 21, de acordo com o censo do IBGE, isso é definido. E eu comecei a entender, de que não funcionava assim, não eram os 9 mais votados, não eram os 15 mais votados. E sim, tinha toda uma conjuntura, um contexto de nominatas, de coligações, de que precisava de um pouco de observação. E eu acabei me envolvendo, sempre gostei dos números e hoje sou um profundo estudioso desses números e, inclusive, de forma didática, a gente consegue fazer uma leitura mais interessante para que o ouvinte, em especial lá que acompanha a Rádio Princesa, possa entender, principalmente no quesito de nominatas. Professor, com relação ao que a gente agora traz de informações de Itajá, por que lá, e a gente viu isso ontem no YouTube, por que lá existe tanto interesse nas eleições deste ano? A gente sabe que a Laô está finalizando o seu 2º mandato, que fez uma indicação, tem outro nome da oposição, mas por que lá está tão movimentada a política, mesmo sendo uma cidade pequena? O itajaense, Vonúvio, apesar de levar o nome de Itajá, que em Tupi-Guarani significa Terra das Pedras, Itajá é conhecido por dois fatores muito importantes, A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior bacia hídrica do nosso estado, se encontra no Itajá, e a produção da argila, que faz com que a cidade de Itajá e região produza as melhores telhas e os melhores tijolos, não só do Rio Grande do Norte, mas do Nordeste e até do Brasil. Hoje, Itajá é referência no mundo da cerâmica. E o itajaense, de particular, ele tem 3 paixões na vida. Você conversa com o itajaense, 3 coisas ele carrega assim, não necessariamente nessa ordem. Ele é apaixonado por vaquejada, futebol e por política. Essas 3 coisas, aí a ordem é essa, não sei, mas é incrível. Ontem a expectativa com relação à pesquisa da TS2 TCM foi assim, sabe aguardar uma final de Copa do Mundo? Mesmo faltando um mês para a eleição, mas existia expectativa porque um grupo acreditava que estava com a ampla vantagem, o outro acreditava que estava perdido e a pesquisa em si deixou o jogo totalmente aberto, porque nos mostrou em todos os quesitos, estimulado, espontâneo e rejeição, um empate técnico, em votos válidos também um empate técnico
E no quesito de nominatas, que alguns acreditavam que havia uma disparidade, também nos mostrou que se a eleição fosse hoje, a situação fazia 5 vereadores e a oposição faria 4 vereadores. Portanto, um equilíbrio em todos os segmentos. Bem, vamos já trazer informação. Acompanhe como foi a sessão ordinária de hoje da Câmara Municipal de Mossoró. A 51ª sessão dessa legislatura contou com a presença dos vereadores, mediante o quórum. Na pauta do dia, requerimentos, indicações e despachos foram discutidos brevemente no plenário. A 51ª sessão da Câmara Municipal de Vereadores aqui em Mossoró se encaminhava para uma sessão relativamente tranquila, sem grandes embates, incluindo a supressão dos grandes expedientes. Mas então chegou um requerimento, uma moção de pesar para a Veranice Borges Freire, uma pastora de 55 anos que faleceu em Mossoró após dar entrada na UPA de Santo Antônio e não conseguir um leito de UTI. Daí o plenário virou uma discussão sobre a questão da situação da saúde em Mossoró, com oposição e situação se manifestando sobre o assunto. E nós ouvimos os líderes da bancada sobre o tópico. Olha, a situação da saúde pública na cidade de Mossoró, ela é insustentável. A gente tem feito esse enfrentamento, não é de hoje, né? Já vem de muitos anos, sucessivos governos, né, que não priorizam a saúde do município de Mossoró. Agora a gente teve esse caso, né, da senhora que chegou a falecer por falta de UTI. Isso não é o primeiro caso, nem vai ser o último pelo que a gente está vendo, porque infelizmente não existe uma prioridade. Eu falo isso não é só no sentido do município de Mossoró, mas também em relação ao governo do estado. Nós tivemos agora uma discussão bem recente, foi o investimento, emendas que o senador Stevenson direcionou para o Tarcísio Maia, de mais de 12 milhões. E não houve um impacto positivo no aumento da estrutura, não houve um aumento de leitos de UTIs e muitas das vezes a UPA ela fica com... o Tarcísio Maia mantém essas portas fechadas porque a UPA é a porta de entrada. Qual é a responsabilidade do governo do estado? Para que, por exemplo, o Tarcísio Maia, né, hospitais credenciados, outros hospitais credenciados, eles tenham essa possibilidade, essa viabilidade de receber os pacientes que precisam de UTI. Infelizmente, o município, quando precisa, esses hospitais estão com as portas fechadas. Então, é totalmente constrangedor, porque o que nós queremos é que o povo de Mossoró, quando precisar desse serviço, esse serviço possa estar lá à disposição. Infelizmente, o Tarcísio Maia ainda continua sendo um grande gargalo na nossa cidade. A Câmara volta a se reunir no plenário nesta quarta-feira, 11 de setembro. De volta aqui com o cenário político, está aí a movimentação desta terça-feira. Amanhã a gente vai acompanhar como é que vai ser a sessão da quarta. Então, a gente percebe que mesmo durante o período eleitoral, as sessões estão lá, né, acontecendo da forma como dá, e estas discussões tendendo aí para essa conjuntura eleitoral também. Bem, o presidente da Assembleia Legislativa fez a convocação para que Isaac da Casca, vereador aqui de Mossoró, possa assumir mandato de deputado estadual. Acompanhe a reportagem da TV Assembleia. A Assembleia Legislativa terá um novo deputado até o final desta semana. Adjuto Dias, do MDB, solicitou licença do parlamento por um período de 121 dias no total para tratar de questões de saúde e assuntos de interesse particular. O ato com a concessão da licença para o deputado Adjuto Dias foi publicado no Diário Eletrônico da Assembleia Legislativa no último sábado e comunicado formalmente durante a sessão ordinária de hoje pelo presidente da Casa, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza. Nesta quarta-feira será publicado o edital de convocação do primeiro suplente e posteriormente será marcada a posse. Assumirá a vaga Isaac da Costa Filgueira, mais conhecido como Isaac da Casca, que atualmente exerce o cargo de vereador na cidade de Mossoró. Em decorrência da supramencionada licença, com fruto no artigo 36 e também com o artigo 343 do Regimento Interno, convoco o primeiro suplente do MDB, o senhor Isaac da Costa Filgueira, para tomar posse e exercer o mandato de deputado estadual durante o período de licença, nos termos da legislação eleitoral e na forma autorizada pelo artigo 36 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Tá, a licença de Adjuto Dias é por 121 dias, como a gente viu ali. A licença de Isaac da Casca aqui da Câmara foi de 30 dias.
Resta saber como é que vai ser a renovação aqui em Mossoró para chamar o suplente de Isaac e se realmente Adjuto vai passar todo esse tempo afastado e com Isaac lá assumindo essa função de deputado. Em breve, o deputado, empossado, em breve, estará aqui também no nosso cenário político. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Túlio César, que é professor e entende muito da política do Vale do Açu. Pegando este gancho desta reportagem, Mossoró ganha um deputado, mesmo que de forma temporária, e lá em Açu, o Vale do Açu perdeu um deputado. O deputado Jorge Soares foi eleito para a função de conselheiro do Tribunal de Contas e foi eleito pela Assembleia Legislativa. Qual é que é o sentimento lá, professor, diante dessa questão agora de não ter mais um deputado com representação local? Em determinado momento, nós tivemos dois, né, Arnóbio e Ronaldo Soares. Inclusive, o deputado Ronaldo Soares, que é o pai do atual gestor, ele é responsável pela lei que emancipou Itajá em 26 de junho de 1992. Ele era deputado na época, foi o responsável por isso, inclusive por isso. Tivemos Ronaldo e Arnóbio, depois Paulo Montenegro. Em determinado momento, ficamos órfãos de representantes, reconquistamos com o George, né, 3 mandatos, e agora estamos órfãos novamente. Os bastidores, né, a expectativa é de que o atual prefeito Gustavo Montenegro seja essa pessoa, mas conversando com ele, ele só vai se pronunciar sobre isso a partir de janeiro, quando terminar o seu mandato frente à Prefeitura de Açu, no dia 31 de dezembro. Numa entrevista sábado, agora recente, no programa na Rádio Princesa, o atual prefeito, o gestor atual, Alaô Pessoa Neto, da cidade do Itajá, colocou o nome à disposição. Foi perguntado, inclusive, pelo companheiro Jarbas Rocha, fez essa pergunta e ele colocou, tal com o nome à disposição, caso, né, o grupo resolva alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai seguir acompanhando. Tem uma eleição no meio do caminho, uma eleição que pode definir... Inclusive, Alaô é consciente de que essa eleição de Açu é fundamental para muita coisa. É justamente isso. De Gustavo fazer o sucessor. Exato, a sucessão lá de Açu, se vai ser o candidato de doutor Gustavo, que é o Lula, doutor Lula, ou se vai ganhar a oposição com doutora Vanessa. Bem, voltando para Itajá, lá a situação ganhou um tempero a mais, né? Ganhou uma esquentada a mais com o indeferimento por parte da Justiça do registro de candidatura do candidato da oposição, o Preguinho, e o deferimento da candidatura do candidato governista, o Joãozinho. O que isso tem representado para o debate, para a discussão local? O que ocasionou também este indeferimento? De certa forma, causa uma indefinição para alguns, né? Ansiedade para outros. É importante entender de que Joãozinho, né, o João Eudes Ferreira Filho, né, um advogado, apesar da idade de apenas 41 anos, mas bem resolvido na sua vida, né, como advogado. O seu vice é um filho ilustre da cidade, um professor da área da educação, Pessoa Neto. O Joãozinho tem 41, Pessoa 61 anos. E com relação à chapa da situação, o Preguinho é Luiz Carlos Guimarães, o nome dele. Da oposição, né? O Preguinho... da oposição. É um empresário muito bem sucedido, 61 anos de idade. E o seu vice, ele chamou Paulo Pessoa, que também é um empresário, apesar da idade, apenas 31 anos, é um empresário também muito bem resolvido e eu diria, um empresário sucedido, né? Com a carreira muito consolidada no ramo lá da construção. Joãozinho é estreante na vida pública, Vonúvio, mas o Luiz Carlos Guimarães, o Preguinho, como assim gosta de ser chamado, ele já vem, em 2004, ele foi candidato a prefeito. Ele já fez parte da situação. Ele já fez parte desse grupo que, até um tempo atrás, era comandado pelo ex-prefeito Gilberto Eliomar, que eles vão viver essa eleição de 2024, a primeira sem a presença de Gilberto, articulando, organizando, sempre esteve presente, ou como candidato ou como articulador, faleceu recentemente.
Preguinho já foi um grande aliado e homem de confiança de Gilberto. Em 2004, o Preguinho foi candidato a prefeito. Naquele momento, para ser candidato, tinha que preencher algumas informações. E essas informações servia para que o Tribunal Eleitoral entendesse se a pessoa sabia ler, sabia escrever. E Preguinho foi reprovado naquela época, inclusive foi substituído pelo seu irmão, Lupécio, e acabou sendo eleito prefeito. Em 2004, em 2008, o Preguinho já saiu como vereador. E como vereador foi eleito, em 2008, em 2009 e 2010, ele presidiu a Câmara de Vereadores. Foi nesse período que as contas dele como presidente foi reprovadas pelo Tribunal de Contas, 2008 e 2009. Se você pegar 2008 e 2009 para 2024, se passaram 14, 15 anos. Há o entendimento jurídico da defesa do Preguinho de que o fato aconteceu em 2008 e 2009 e já se passaram 16 anos. Só que para a Justiça, o Ministério Público, que fez a denúncia, os 8 anos começa a contar na data que é a condenação. E a condenação aconteceu no dia 25 de maio de 2017. Portanto, somente no dia 25 de maio de 2025 completaria aqueles 8 anos que você fica ali de stand-by, vamos dizer assim. Há o entendimento jurídico, cada um que fez a defesa, como já coloquei para você, ontem, na hora que estava sendo apresentado a pesquisa, houve o encaminhamento por parte da juíza eleitoral da 54ª Zona, que responde por Açu e região, inclusive por Itajá, Aline Belém. Ela, às 8h20, encaminhou para o TRE em Natal. O Ministério Público, a defesa de Preguinho, recorreu. O recurso já foi respondido tanto pelo Ministério Público como pela juíza, continuando o indeferimento. E agora o processo foi encaminhado hoje pela manhã, ontem à noite mesmo. Hoje eu já estive visualizando novamente a página da Justiça e está agora, os autos se encontram com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, na capital. E tem uma situação de possibilidade de substituição, mais uma vez, do Preguinho, e que ele, por exemplo, não vai poder colocar os filhos, como candidatos. Sim, inclusive também acrescentando que ele foi candidato em 2004 a prefeito, 2008 foi a vereador, em 2012 foi a vice-prefeito, ele foi candidato a vice-prefeito com, na época, o Hélio Araújo, eles não foram eleitos, porque existia, em determinado momento da política de Itajá, os 3 irmãos, eles ficaram divididos politicamente. Nos últimos 10 anos que votaram a se unir. Inclusive, Itajá pode ter uma particularidade. Caso o Preguinho consiga o seu deferimento e consiga ser eleito, de 2004 a 2024, nesses últimos 20 anos, os 3 irmãos seriam prefeitos. Já foi o Licélio, já foi o Lupécio, substituindo o próprio Preguinho, e o Luiz Carlos Guimarães, que é o Preguinho, seria eleito, uma coisa pouco conhecido a nível de Brasil, 3 irmãos serem prefeitos da mesma cidade no intervalo curto de 20 anos. E por que os filhos, por exemplo, não podem ser candidatos se ele não tiver esse registro deferido? Aí tem todo o entendimento jurídico, Lá na cidade, na região, a gente fala de caso da possibilidade disso, ele não poder deferir o seu processo eleitoral, o filho, se fala na nora. Aí cada lado jurídico tem um entendimento que eu confesso que, por não conhecer muito bem das regras nesse sentido jurídico, eu prefiro nem dar uma opinião. Mas aí é uma situação que vai ter que sentar ali na mesa do planejamento. Como está acontecendo agora. Exato. A defesa entende de que o fato da reprovação das contas dele como presidente da Câmara aconteceu em 2008 e 2009. Já se passaram 16, 15 anos. A Justiça entende que só começa a contar quando foi julgado e condenado, que foi no dia 25 de maio de 2017. Aí cada um está usando, a defesa está usando 2008 e 2009 e o Ministério Público, que fez a denúncia, está usando 2017 como referência. E agora vamos ver o Tribunal Regional Eleitoral, em Natal, o que vai decidir. Situação complexa em Vai Itajá. acatar a denúncia do Ministério Público,
ou se vai ser a favor da defesa. Quem diria, né? Uma cidade com 7.350 eleitores está nessa situação. 7.351 eleitores aptos a votar em 2024, 7.504 habitantes, de acordo com o censo de 2022. Bem, sobre as agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para amanhã, quarta-feira. Não recebi nenhuma agenda dos candidatos dentro do horário programado com as coordenações para que a gente possa divulgar aqui no cenário político TCM. Como a gente já falou anteriormente, às terças-feiras é quando acontece a reunião lá no TRE, no cartório eleitoral, junto com a equipe da Justiça Eleitoral para a definição das agendas. Essas agendas costumam demorar a serem confirmadas nas terças-feiras. Portanto, hoje a gente não vai ter como repassar a agenda de amanhã, quarta-feira, mas fique ligado porque amanhã, no meio-dia, TCM da 95, a gente vai detalhar a agenda do dia para você que nos assiste aqui e também nos escuta lá na Rádio 95. Bem, Gráficas têm aumentado o trabalho com a produção de material para as campanhas. Lembrando que adesivos e santinhos, por exemplo, só podem ser distribuídos até o próximo dia 5 de outubro, a véspera do pleito. Na gráfica de Alexandre, o movimento tem sido intenso no último mês. Com a procura para materiais de campanha, a produção diária na empresa ficou 4 vezes maior neste período. A procura superou nossas expectativas, apesar do pessoal estar comentando aí que na campanha desse ano está um pouco mais fraca do que a anterior, mas no nosso caso foi totalmente o contrário, porque nós tivemos realmente uma demanda que superou nossas expectativas. Hoje a gente está com a produção 4 vezes maior, a gente está trabalhando nos 4 turnos, normalmente só a gente trabalha de manhã e à tarde. E agora nesse período eleitoral, né, desde até uma semana antes do dia 16, que foi onde iniciou essa campanha, nós estamos trabalhando nos 4 turnos, de manhã, à tarde, à noite e também pela madrugada. A gráfica está atendendo candidatos do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará. Além dos santinhos e adesivos que lideram as vendas, Alexandre investiu em novidades. Está confeccionando tatuagens temporárias dos candidatos. Adesivo é o que todos os candidatos usam mais, né? Adesivo de carro, adesivo de casa, adesivo de bottom, que o pessoal utiliza muito em camisa. E agora a gente está com uma novidade, que é o que está saindo bastante, que são as tatuagens. Essa ideia surgiu através da internet, né? O pessoal dessa inovação, a gente trouxe para cá, sendo a pioneira, e hoje está sendo a febre, né? Hoje é o que a gente está produzindo mais, é tatuagem. Para a produção do material de campanha, os candidatos precisam seguir a legislação da Justiça Eleitoral. Todo o material deve conter o número do CNPJ da candidatura, o CNPJ da empresa contratada e o número da tiragem. Também há regras em relação à distribuição do material. Os materiais gráficos dos candidatos, eles podem ser entregues ao eleitor desde o último dia 16 de agosto, que é o período, né, a partir do qual se iniciou a campanha eleitoral, a propaganda eleitoral nas ruas. Então, desde o dia 16 de agosto, os partidos, candidatos, coligações, federações estão liberados para promover a entrega desse material, desde que esse material contenha os dados obrigatórios exigidos na legislação. Eles podem ser distribuídos até às 10 da noite do sábado de véspera da eleição. Então, até às 22 horas de sábado, 5 de outubro, esse material ele pode ser entregue normalmente aos eleitores nos atos de campanha, no corpo a corpo, no cumprimento ao eleitor. Ele pode deixar com o eleitor esse material gráfico de campanha. É permitido pela legislação desde que ele o faça até as 22 horas do dia 5 de outubro, sábado de véspera da eleição. E se tem uma coisa que os políticos precisam ficar atentos com relação a essa distribuição de material gráfico é com a estratégia, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Inclusive aquela revoada que se observa na madrugada do pleito, a gente amanhece o dia com muitos santinhos jogados no chão, muitos adesivos pregados em prédios, em postes. Isso não pode. A justiça está atenta e vai punir quem fizer isso, hein? Então, nada de produzir material gráfico para jogar, para, enfim, criar lixo. É importante que você faça da forma certa. Cria ali o seu material. Essa tatuagem aí, por exemplo, é algo muito interessante para aquelas movimentações de campanha que são hoje
basicamente um carnaval fora de época. Então, é importante você fazer com qualidade, fazer com estratégia e fazer sem irresponsabilidade, como é jogar fora aí este tipo de produto. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o Túlio César. Professor, o senhor falava sobre a eleição lá de Itajá, todo esse problema jurídico, enfim, mas falando sobre a Câmara Municipal lá de Itajá, um fato que a gente observou, em comparação, por exemplo, com Tibau, que são duas cidades pequenas aqui da região, mas Tibau, por exemplo, tem 2 nominatas, são 20 candidatos para disputar 9 vagas. Lá em Itajá, são 9 vagas também, mas tem 40 candidatos, são 4 nominatas. É uma ruma de candidato para uma cidade pequena, né? Eu que acompanho, Vonúvio, a página do tribunal quase que diariamente, faltando 24 horas, eu fiquei preocupado porque, faltando 24 horas, ainda não estavam na página as 2 nominatas da oposição. E, assim, é um risco muito grande deixar tudo para a última hora. Mas, quando foi durante o dia, por volta das 15 horas, né, se encerrava por volta das 19, estavam lá. Mas vamos lá. A Câmara de Vereadores de Itajá, em 2020, Alaô, quando foi eleito, com 65% dos votos válidos, e Luiz foi o segundo lá, foram 3 chapas em 2020, 3 candidatos. Foi 65% dos votos válidos contra 30%, o dobro. A vitória de Alaô, do atual gestor, para o seu segundo mandato. Na época, na oportunidade, ele elegeu 7 vereadores da situação e apenas 2 da oposição. Na mudança, 2 anos atrás, para o último período de presidente da Câmara, houve uns imbróglios por lá e correu o risco de Alaô não só perder a presidência, como também perder ampla maioria, porque hoje é uma preocupação dos gestores, não sei se você sabe, e os telespectadores, mas não é só importante para o prefeito, o candidato da situação, o gestor, ter a maioria. Se possível, ter a maioria e ter 2/3. Por que 2/3, Túlio? É porque são 2/3 que são necessários para causar um impeachment de um gestor. Para dar entrada em qualquer impeachment, você tem que ter 2/3 da Câmara, ter assinado, e por isso é importante, em primeiro momento, ter maioria e, se possível, ter esses 2/3 a favor. Como em Itajá são 9, 2/3 corresponde a 6. Ele tinha 7-2. Corria o risco de perder e ficar 3-6. Ora, eu tinha 7 na noite e amanhecer só com 3. E com isso houve uma manobra política de que ele conseguiu fazer o presidente e ficou 5-4. Praticamente durante 2 anos ficou a Câmara de Vereadores do Itajá, 5 da situação, 4 da oposição. No decorrer desse ano, um que era da oposição veio para cá e hoje, nesse momento, a situação, o gestor tem 6 vereadores de situação e 3 de oposição. Diante disso, houve uma divisão, lá são 4 nominatas, como você já colocou, da situação, a nominata do PSDB e a nominata do PP, e da oposição, União Brasil e MDB. Diante disso, falando também dos números, baseado nos números, como eu falei para você mais cedo, a gente tem um trabalho, tem uma maneira didática de fazer com que o eleitor entenda que não fica atento aos 9 mais votados do Itajá. Não são os 9 mais votados que vão entrar. Dificilmente acontece isso, né? Mas por que eu fiquei em 5º, como aconteceu ano passado, de um candidato chamado Alcilândio, jogador Lano, que esse ano ele colocou inclusive a esposa como representante da nominata. Ele foi o 5º mais votado, mas ficou de fora devido àquela questão do quociente eleitoral que não atingiu, na época era o PSB, o partido dele. Mas, nesse momento, a pesquisa aí, TS2, que foi apresentada, divulgada ontem, apresenta o seguinte quadro, de que eu já fiz a matemática, eu peguei os votos válidos, que dá 67% dos votos válidos da Câmara, porque branco e nulos não entram nessa contabilidade. Desde 1995 até 1995, nulos e brancos contavam como votos válidos, mas a partir de 96 já não entra mais. Os votos válidos da Câmara de Itajá, apresentado naquela pesquisa TS2, Vonúvio, dá 67%. Transformando isso em votos válidos baseados na última legislatura, mas com a regra do jogo de 2024,
que houve uma mudança considerável que vai beneficiar os partidos menores. A União Brasil fazia 2 vereadores diretos, não vou citar nomes, vou citar as nominatas. União Brasil da oposição fazia 2 diretos e o MDB da oposição faz 1 direto e 1 pela sobra. Portanto, a oposição faria 4 de acordo com aquela pesquisa. A situação que é formada pela nominata do PSDB e do PP, o PSDB fazia 2 diretos e 1 pela sobra. E o PP fazia 2 diretos. Portanto, ficariam 5 vereadores, de acordo com a pesquisa, 5 da situação e 4 da oposição. Lembrando que os 9 vereadores que foram eleitos em 2020, todos 9 concorrem à reeleição, né? Inclusive, o Marcondes, que é citado aí como segundo na pesquisa, se for eleito, é para o seu 6º mandato, né? Os 9 concorrem e os 9 aí eu estava vendo com chances reais, mas nesse momento, pela pesquisa, seriam 5 situação, 4 oposição. E pela pesquisa, teríamos 4 mudanças. 4 vereadores que têm mandato não seriam reeleitos. Professor, a gente tem mais 2 minutos, mas eu queria que o senhor me dissesse, para além desta disputa de Itajá, que vai ser bastante acirrada, de Açu também, que a gente está acompanhando, tem um acirramento muito grande, qual é outra cidade que a gente precisa ficar atento ali na região sobre esse acirramento? Ipanguaçu, com certeza. Por quê? É porque teve uma eleição, né, suplementar recentemente e está tudo muito. E lá é interessante, lá os 2 lados são vermelhos. Se você for entrar em Ipanguaçu, você não vai saber quem é eleitor de Jefferson, nem quem é eleitor de Remo, porque todos usam vermelho e fazem do vermelho a sua referência. Nas demais cidades você vai ver. Lá em Itajá, a oposição é vermelho e verde e a situação é azul e amarelo, né? Em Açu também é uma diferença, é vermelho e verde de um lado, é azul e branco e amarelo do outro, enfim. Mas em Ipanguaçu é vermelho e vermelho. Precisamos ter um olhar. Eu acho que Ipanguaçu vai ser muito, muito acirrada a disputa. Na última eleição suplementar foram apenas 28 votos. A eleição suplementar foi quando? Foi em 23? Foi há 2 anos atrás. 22. Teve a eleição em 20, aí teve em 22. E Ipanguaçu é uma cidade que tem o dobro de eleitores de Itajá. São 15 mil eleitores. Então aumenta ali o Depois potencial. de Açu, é o segundo maior reduto ali na região do Vale do Açu. Então vamos ficar atentos. E foram apenas também. 28 votos na última eleição. Caramba, tá aí então, ó. Fique atento a Ipanguaçu também, porque o jogo também vai ser animado. Bem rápido. O Carnal Baixo são 3 candidaturas, também bem disputado, né? Porto do Mangue 2, em São Rafael temos também uma disputa bem acirrada. Paraú, enfim, faltam aí, né, 20, 25, 26 dias. A tendência é o jogo pegar fogo. Professor Túlio César é professor de Educação Física, mas um estudioso dos números da política do Vale do Açu. Muito obrigado por ter vindo aqui ao cenário político falar sobre essa política tão acirrada lá da região. E fica o convite aqui para quando o senhor tiver novidades, fica sempre o espaço aberto aqui no nosso cenário político. Eu que agradeço, Vonúvio, agradeço a TCM, né, essa parceria, como o Lucílio diz, eu sou sempre um colaborador, né, porque estive 30 anos presente, organizando, fazendo programas esportivos, né, e a gente continua fazendo esse trabalho que é prazeroso. A gente faz porque gosta, os números me fascinam e cada vez que me enviam uma pesquisa, é como se fosse uma coisa que eu estivesse brincando, sabe? Eu me divirto porque eu estudo isso aí, me aprofundo e procuro dar o melhor sobre isso aí. Para encerrar, o que eu digo lá na rádio, não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu torço, é o que os números me mostram. Obrigado, seja sempre bem-vindo, professor Túlio César. A você de casa, a gente agradece a audiência. Lembrando que esse material vai estar daqui a pouquinho no nosso YouTube e a gente volta amanhã ao vivo, 7h25 da noite. Até lá, um abraço.